Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para a sua estabilidade financeira, exatamente. Hoje eu vou explicar e você vai entender definitivamente quais são os motivos que você não está acumulando dinheiro, que você não consegue sair das dívidas, que você está fazendo cada vez mais dívidas e que o seu salário não rende, a tua renda não dá conta. Hoje eu vou resolver todos esses problemas para você, vou resolver todos esses quesitos, todos esses questionamentos hoje, aqui, com você, nesse vídeo, tá? Fica comigo, hoje nós vamos abordar o quê? Os 3 princípios básicos para a estabilidade financeira. Vou passar para você de uma forma muito simples, muito didática e muito interessante também. Eu sou André Costa, eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal, finanças e negócios. Então aqui eu trouxe para você aqui algumas opções bem interessantes. Eu queria começar contando para você um pouquinho de como que eu cheguei a criar um método tão eficaz, tão poderoso e tão bacana, com base na minha própria história de vida, do que aconteceu comigo. Bom, eu era um cara também muito endividado, ganhava um salário razoavelmente bem, porque eu vim da área de TI, da área de tecnologia, mas o meu salário nunca era adequado para suprir as minhas necessidades mensais. Por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fazia de tudo para poder superar vamos dizer assim, o perrengue financeiro da minha vida, o buraco financeiro que foi criado na minha vida, nada parecia ser eficaz. E eu pensei, a solução está em quê? Maximizar a minha renda. Ótimo, vamos maximizar a renda? Vamos. Então eu comecei a buscar o que eu preciso fazer em termos de inovação do meu conhecimento, atualização do meu currículo, o que eu poderia fazer dentro do meu campo, da área de conhecimento, do meu escopo que eu teria para poder trabalhar, para melhorar a minha performance na empresa, subir de cargo e com isso conseguir um novo salário. Acredite, eu fiz. Corri atrás, busquei, depois de alguns meses realmente eu estava num cargo um pouquinho melhor, ganhei um pouquinho melhor meu salário, dei uma negociada na minha forma de contratação para poder melhorar também a minha performance financeira, a minha rentabilidade melhorou. As minhas dívidas acabaram? Não. Eu consegui quitar as minhas dívidas? Não. Pelo contrário, eu perdi patrimônio, eu perdi o meu nome. As minhas dívidas acumularam a tal forma que eu não consegui pagar mais essas dívidas, Então foi aí que eu tive uma sacada, eu falei, cara, não importa quanto eu ganhe, eu sempre vou perder dinheiro. Não importa o que aconteça, eu nunca vou conseguir sair desse perrengue financeiro, alguma coisa está errada, porque o segredo, na verdade, não estava em quanto eu ganhava. Estava, na verdade, no meu comportamento e no meu hábito e eu não tinha consciência disso. Eu não sabia que era isso que estava me prejudicando. E foi aí que eu comecei a parar e pensar e comecei a meditar e falei, eu tenho que achar essa solução de alguma forma, eu tenho que fazer isso. Depois de uma ligação que a minha mãe fez, que a minha mãe falou comigo, meu filho, o importante é a sua saúde. Conta passa, saúde não. E aí eu comecei a pensar, poxa, aí que tá, eu estou priorizando coisas erradas na minha vida, eu estou desfocando aquilo que realmente é essencial, eu estou tirando do meu olhar aquilo que realmente importa. E muitas vezes nós fazemos isso, nós tiramos do nosso olhar aquilo que importa, tiramos do nosso olhar aquilo que realmente vai valer a pena para a nossa vida. E aí nós ficamos com foco aonde? Nas opções erradas. Ficamos com foco aonde? Pagar conta, eu tenho que trabalhar, pegar meu salário porque eu tenho que pagar conta. E isso cria um vício, um hábito dentro de nós que a gente não consegue nem mesmo enxergar que isso é um problema. A gente entende que isso é normal, isso não é normal, pessoal, isso é comum. Muitas pessoas passam por isso, mas isso não é um estado normal de mentalidade. Isso é um estado comum de mentalidade, são duas coisas totalmente diferentes, E aí eu nunca fui de levar problema para os meus pais, eu morando numa cidade que eu não conhecia, não tinha parentes, não tinha quem me ajudasse, não tinha amparo, não tinha apoio de pais nem nada, e toda vez no final de semana quando eu falava com os meus pais por telefone, eu dizia que estava tudo bem. Na realidade não estava tudo bem, mas como eu não queria trazer preocupação para eles, eu dizia que estava tudo bem. Mas mãe é mãe, mãe percebe as coisas, mãe detecta as coisas, E esse conselho que ela me deu foi fundamental. Eu comecei a passar a olhar na minha vida o que realmente importava, o que realmente tinha de interesse naquilo que eu precisava manifestar, naquilo que eu precisava cuidar, naquilo que eu precisava tratar. E quando eu percebi de fato que eu estava indo num caminho que eu desconhecia,
por causa dos meus comportamentos, dos meus hábitos, aí eu entendi a primeira coisa fundamental na minha vida. Eu entendi o seguinte: para mim poder conseguir o equilíbrio e a estabilização financeira, que é o primeiro princípio básico da estabilidade financeira, eu precisava fazer o quê? Eu precisava ter um teto de gasto, né? Então o que eu fiz então? Eu comecei a somar tudo que eu tinha, planilhei, botei todas as minhas obrigações financeiras em uma planilha, né? Coloquei meu aluguel, eu morava de aluguel na época, coloquei aluguel, água, luz, telefone, internet, IPTU, né? Eu tinha carro, prestação do carro, seguro do carro, né? Enfim, comecei a colocar tudo isso numa planilha, comecei a planilhar tudo, depois comecei a colocar as minhas dívidas, as minhas contas, o que eu devia de empréstimo, o que eu devia para banco, enfim, fui colocando tudo naquela planilha. E aí eu tomei um susto gigante, porque eu não sabia até o momento como eu estava sobrevivendo, porque o resultado financeiro meu, daquela soma que eu fiz daquelas dívidas, ele foi muito maior do que a receita, a renda que eu tinha, que eu recebia. E ali estava explicado por que eu vivia de cheque especial todo mês, por que eu vivia de cartão de crédito, né? Então, a partir daquele momento eu falei, poxa, tem que ter um ponto de corte. Por quê? Porque essas dívidas estão subindo, essas dívidas elas estão acumulando, as coisas estão acontecendo na minha vida e eu não consigo simplesmente parar isso, né? É como se fosse o seguinte, eu tenho aqui um gráfico onde tem a minha despesa. E eu tenho aqui uma outra sinalização que seria o quê? A minha receita. A minha receita, pessoal, tava minha foto, a foto da minha vida financeira, estava exatamente dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ou seja, se eu colocar aqui um gráfico, o que eu vou enxergar aqui? Eu vou enxergar que a minha despesa ao longo do tempo, ela está maior do que a minha receita. Eu não conseguia, por mais que eu ganhasse, se um dia isso aqui, que aconteceu de fato, tá? Aconteceu, da minha receita num outro momento, ela ficar maior do que a minha despesa, porém, nesse time aqui, depois desse time, logo depois desse time, a minha despesa fez isso. Então, o que acontece? Não importava quanto eu ganhava, não importava quanto o salário meu aumentasse, não importava o que eu fizesse para poder me aprimorar e ter um salário melhor. Sempre a minha receita estava abaixo da minha despesa. Meu problema estava nos meus hábitos, meu problema estava no meu comportamento, meu problema estava nas minhas crenças. Ou seja, eu estou falando aqui de 3 coisas que foram perigosas para mim, que eu descobri, identifiquei, eu tive que trabalhar muito. Foram os meus hábitos, os meus comportamentos e, por último, foram as minhas crenças. André, mas o que isso tem a ver, André? O que isso tem a ver? Vamos explicar aqui bem rapidinho cada um dessas 3 características que, se elas não forem tratadas, elas podem agir contra você independente do quanto você ganha. Tá? Hábitos. Se eu tenho péssimos hábitos, por exemplo, eu poderia construir bons hábitos, além de eu não construir bons hábitos, eu não ter bons hábitos, isso, estou falando de financeiro, tá? De eu não ter bons hábitos financeiros, né? Eu tenho apenas péssimos hábitos financeiros, ou seja, eu não tinha o hábito de poupar, eu não tinha o hábito de economizar, eu não tinha o hábito de negociar preço, de chorar preço, eu não tinha o hábito de investir, eu não tinha o hábito de pensamento de multiplicar, eu não tinha o hábito de traçar metas financeiras, quanto eu quero estar, né, daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Eu não tinha nenhum desses hábitos, né? Pelo contrário, o que eu tinha hábito? Eu tinha hábito de consumo, eu tinha hábito de imediatismo, né? Esses hábitos, principais hábitos de consumo e o hábito de imediatismo, eles são nocivos para a vida financeira. Porque o hábito de consumo, o que vai acontecer? Ele vai te levar a você comprar coisas, a você gastar, a você, vamos dizer assim, financiar uma vida que não está compatível naquele momento que você está vivendo. Então você vai tendenciar a morar num lugar,
você vai tendenciar a dirigir um carro, vai tendenciar a ter uma roupa, a estar no meio de um, sei lá, um grupo social, uma sociedade, alguma coisa assim, da qual os seus recursos financeiros, sua renda, ela é insuficiente para bancar esse estilo de vida. Então esses péssimos hábitos, eles começam a divergir de quem? Da sua saúde financeira. Eu vou falar um pouquinho depois, mais na frente, sobre o dinheiro, tá? Como é que o dinheiro funciona, o que é de verdade o dinheiro. Mas a primeira coisa que eu tive que tratar para mim buscar o equilíbrio e estabilidade financeira foi o quê? Melhorar os meus hábitos. Eu tive que trabalhar os meus hábitos ruins. Eu tive que me policiar muito, né? Uma coisa que passou pela minha mente foi o seguinte: bom, eu vou cortar todos os meus cartões de crédito, todas as minhas folhas de cheque, os meus talões de cheque, né? Tudo que me facilitaria a consumir, ou seja, eu não podia passar na loja de sapato, em frente à loja de sapatos, eu não podia ver um telefone novo saindo, né? Não podia ver o meu colega com um carro que eu já pesquisava como é que é aquele carro e tal, para fazer a troca do carro, enfim. Eu percebi o seguinte: bom, eu vou parar de ter cartão de crédito, parar com isso aqui para mim poder não consumir mais. Mas quando eu identifiquei que o meu problema estava em hábitos, eu falei, gente, não importa eu ter cartão de crédito ou não. O problema não está no cartão de crédito. O problema não está no cheque, não está no cheque especial, não está na sua linha de crédito pré-aprovada, no teu score, sendo bom ou ruim financeiramente falando. O problema não está aí. O problema está aqui, ó, no hábito. Porque se eu não corrigir esses hábitos, né, se eu não promover um ajuste nos meus hábitos ruins, não importa quanto eu ganho, quanto crédito eu tenho, se o meu cartão de crédito está guardado na minha mesa, eu sei onde está guardado. Amanhã eu vou lá e pego ele. Qual a diferença tem? Se eu tenho a informação que eu tenho um cheque especial, um limite X no banco, e eu vi uma coisa que me interessa, eu tenho um hábito péssimo de consumo, um hábito de consumismo, eu sei exatamente onde está aquela mercadoria, onde tem dinheiro para me comprar aquele produto e me satisfazer, né? Hábito. O problema está no hábito. E aí eu percebi isso. Eu falei, não vou cortar meu cartão de crédito, não vou cortar o meu cheque. Eu vou ter que vencer o meu hábito, vou ter que vencer os meus hábitos, né? E aí eu comecei a trabalhar os meus hábitos para vencer. Segunda coisa que eu percebi, porque os meus hábitos exerciam uma influência, eles eram influenciados, foi pelo quê? Pelo comportamento. O meu comportamento, na verdade, diante de algumas situações, não me permitiu dizer uma palavrinha de 3 letras, tá? Uma palavrinha de 3 letras, simples de falar, fácil de pronunciar, qualquer criança sabe dizer isso, mas ela tem um significado gigantesco. E eu não sabia utilizar essa palavra. E isso atrapalhava o meu comportamento diante das minhas finanças. Essa palavrinha se chama não. Eu não sabia dizer não. O pessoal ia almoçar, ia para uma churrascaria, e lá ia eu. Eu sabia que o meu cartão de crédito estava estourado, eu sabia que eu estava com um problema financeiro, mas eu não sabia dizer não. O pessoal ia me chamar de antissocial, o pessoal ia me chamar de, sei lá, que você não participa das coisas, ter festa de aniversário, ter evento, vem cá, uma contribuição, uma coisa ali e tal, não sei o que, e lá vai dinheiro, lá vai dinheiro, lá vai dinheiro. Gente, ó, no clube vai ter o churrasco, lá e todo mundo vai, aqui tá a lista de participação de todo boliche, não sei o que. E aí, aquele monte de evento, aquele monte de coisa pra fazer, aniversário na casa do fulano, aniversário na casa do Beltrano, e era só gente, como eu trabalhava em TI, trabalhava, né, numa área bem bacana, era só gente que realmente tinha um poder aquisitivo muito legal, ou pelo menos passava essa impressão de ter um poder aquisitivo muito legal. E você estava no meio daqueles caras, o que aconteceria? Você tinha que se vestir como eles, você tinha que andar como eles, falar a linguagem deles e participar dos eventos deles. Então o meio acaba te influenciando, as pessoas em sua volta, aonde você mora, com quem você fala, com quem você convive, isso vai te influenciar e vai reforçar os hábitos ruins. Isso vai fortalecer esses hábitos ruins, se não criar novos hábitos ruins também, tá? Então isso aqui é muito importante. O meu comportamento também ele precisava de quê? De ajuste. Não adiantava eu tratar os meus hábitos se a fonte dos meus comportamentos estava sendo o quê? Prejudicada por influência. Porque a fonte dos meus comportamentos, no final, quando gerava a minha ação de comportamento, ela reforçava os meus péssimos hábitos, se não criava novos hábitos ruins. Tá, legal, mas acabou? Não. Aí eu percebi o seguinte, mais tarde eu percebi o seguinte, cara, não adianta eu trabalhar os meus hábitos,
Porque por mais que eu tentasse, eu estava sendo influenciado pelo meio. Aí eu percebi, beleza, vamos tratar o meio, tratei o meio. Mas eu estava numa resistência muito grande, uma briga constante entre eu e eu, dentro de mim, um conflito muito grande de interesses. Porque eu pensava, eu vou ser antissocial, eu vou ser taxado como muquirana, e eu ficava pensando na minha imagem diante das pessoas. Ficava pensando, o que o cara vai pensar de mim? O que o fulano vai pensar de mim? Né? E a minha situação, quando eu for diante de algum lugar, eu quero dar uma boa impressão. Quem não quer causar uma boa impressão? Né? E aí eu percebi que não estava mais nos meus comportamentos. Tinha uma escala mais abaixo ainda, chamada crenças. Então eu tinha crenças também que me limitavam, que me prejudicavam. Não só me limitavam, mas elas me davam também uma ação ruim, né, diante de mim mesmo, para mim poder causar uma boa impressão nas pessoas. Eu vivia para as pessoas, eu vivia para dar boa impressão para as pessoas. Eu vivia preocupado, o que o fulano vai falar, o que ele vai pensar se eu chegar com um carro desse jeito, se eu não tiver um relógio daquele, uma camisa daquela marca, se eu não tiver, enfim, né, se eu não for no churrasco no final de semana, se eu não participar de tal coisa, o que vão dizer, eu vivia pelos outros. Eu tinha uma crença negativa, limitante, muito forte de pertencimento. Essa crença de pertencimento, ela influenciava diretamente no meu comportamento e reforçava para mim poder sempre agir com hábitos ruins. A crença de pertencimento, pessoal, ela é muito perigosa. Né? Você quer se sentir parte de alguma coisa, quer ser algo, né, que você não está em condições, que está fora da sua natureza ou talvez da sua realidade, isso é altamente prejudicial para a tua saúde e estabilidade financeira. Isso pode prejudicar. E não foi só a crença de comportamento não, também, tá? Foi a crença de merecimento, e isso disfuncional, uma crença disfuncional, ou seja, usada na função errada, ela é prejudicial. Eu tinha uma ótima crença chamada crença de merecimento, mas ela era disfuncional. Por que ela era disfuncional? Porque ela dizia para mim, pô André, você trabalha tanto, você merece um carro melhor. Pô André, você se formou, você estudou, você investiu em você, né? Você tem uma renda razoavelmente boa, você merece um relógio bom, você merece, então enfim, eu me dava presentes, eu sustentava o meu ego, eu alimentava o meu ego, mas na hora errada, do jeito errado, da forma errada, com as pessoas erradas, com objetos errados, com gastos desproporcionais. Então a crença de merecimento usada de forma disfuncional, ela pode sim ser prejudicial para você. A crença de merecimento é uma crença positiva, mas ela tem que trabalhar na função correta, da forma correta, do jeito certo, né? E uma última crença que eu tinha, que eu precisava de tratar também, que eu descobri, foi a crença de identidade. Pessoal, eu demorei para descobrir quem eu era de verdade. Eu demorei para poder entender a minha natureza, a minha razão, né? Quem é o André, né? Qual é a personalidade do André? Como que o André tem que viver, como que o André tem que suprir as suas necessidades, como ele tem que se apresentar, quem é o André de verdade. Eu não era eu vivia um espelho que eu gostaria que as pessoas enxergassem. Eu vivia uma imagem que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim, né? Mas eu não era eu de verdade. Eu tinha uma crença de identidade, né, baseada numa falsa pessoa. Existe um livro muito interessante, eu vou recomendar para vocês, tá? Que é O Cavaleiro Preso na Armadura, o nome do livro. Cavaleiro Preso na Armadura. Acho que eu devo ter ele aqui perto aqui de mim, aqui em algum lugar aqui, tá? Eu tenho esse livro aqui em algum lugar. Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no meu campo de visão. Cavaleiro Preso na Armadura. Ah, gente, se brincar ele tá do meu lado aqui, ó. Não tá aqui. Não tá aqui. Ele tá ali na minha pilha de desenvolvimento pessoal. Bom, enfim. Deixa eu pegar ele só um instantinho. Você fica aí? Fica aí. Não sai daí não, hein? Pera aí, calma. Tô pegando aqui o livro aqui. Eu faço questão de mostrar pra vocês esse livro. Porque é um livro que ele fala muito sobre crença de identidade. Esse livro aqui, pessoal, ó. O Cavaleiro Preso na Armadura, tá? Eu li esse livro depois, tá? Eu já tinha resolvido a minha crença de identidade quando eu li esse livro, mas eu me identifiquei bastante com esse livro. Bom, essas três crenças, crença de pertencimento, né? Ou seja, qual o ciclo que eu tô? Eu tô num ambiente errado, na atmosfera errada, do jeito errado, ou pelo menos numa situação não condizente com aquele meio social, tá? A crença de merecimento disfuncional, né?
E a crença de identidade, da qual eu não sabia exatamente quem eu era, ou seja, eu estava vivendo com aparência, para poder mostrar para os outros uma coisa que eu não é da minha natureza, isso é que fazia com que eu tinha comportamentos ruins, e os comportamentos solidificavam e confirmavam os meus hábitos ruins. E aí, eureka, achei. Por que não importasse quanto eu ganhasse, a minha despesa sempre era maior? Eu sustentava um padrão de vida, ou eu queria sustentar alguma coisa que não estava condizente com a minha realidade. E para mim trabalhar o equilíbrio e estabilização financeira, eu precisaria dar um basta nisso. Eu precisaria, no mínimo, pelo menos, alinhar as minhas despesas, cortar as minhas despesas, para ela ficar no mínimo 0 a 0, igual a minha receita. Tá legal? E aí, o que o André fez? Qual foi a sacada que eu tive? O que eu fiz? Eu criei uma técnica que eu chamei de técnica dos budgets. Isso mesmo. Budgets é orçamento em inglês. Budget. Budget. Eu criei a técnica dos budgets. E aí, com a técnica dos budgets, eu consegui fazer uma coisa chamada equilíbrio e estabilidade financeira. Basicamente, o que é a técnica dos budgets? A técnica dos budgets, ela vai fazer com que você olhe para suas despesas, reduza e elimine as suas despesas para que ela caiba dentro da sua renda. Há casos, que aconteceu comigo, que cortes aqui, mesmo que você corte algumas despesas, tem despesas que você é obrigado a ter. Você pode até minimizar um pouquinho, mas às vezes ela é insuficiente. Tá? A eliminação é insuficiente, ou seja, pode ser que as suas despesas ainda fiquem um pouquinho acima da tua receita. Você não consegue eliminar, tem coisa que realmente não dá. Você consegue economizar energia, ou seja, desligar a luz da tomada do micro-ondas. Você consegue economizar água, estabelecendo dias para lavar roupa uma vez por semana. Toda quarta-feira, por exemplo, é dia de lavar roupa. Estabelecer o tempo debaixo do chuveiro, economiza água, economiza energia. Tá? Hora de dormir, às 10 horas da noite apaga tudo, desliga tudo, vamos dormir todo mundo. Então, enfim, vamos dizer assim, hábitos cotidianos e diários que você consegue fazer e consegue estabelecer para poder reduzir despesa. Aluguel, você consegue pôr um aluguel mais barato, você consegue reduzir a prestação do carro ou eliminar carro. Carro é um negócio que eu vou falar agora sobre carro. Eu vendi o meu carro, tem mais ou menos 2 meses, ok? Não tá me fazendo falta. Eu fiz um cálculo do preço do carro. O carro que eu tinha não era um carro de luxo. Eu tive, antes desse último carro que eu vendi agora, eu tinha carros de luxo, carros quase 200 mil reais, né? E meu carro que eu tinha, na verdade, que eu acabei de vender, ele estava na faixa aí dos 60 mil, mais ou menos, tá? Era um carro bom, acima do popular, vamos dizer, não era um carro popular, mas era um carro bacana, um carro bom, me atendia muito bem no meu dia a dia. E eu fiz um cálculo muito simples, eu peguei quanto eu paguei naquele carro, quanto aquele carro gerava para mim de impostos, quanto aquele carro gerava para mim de multa média no ano, quanto que eu gastava de combustível naquele carro no ano, quanto que eu gastava de manutenção naquele veículo, fora o IPVA e etc. Okay? Somei tudo isso e dividi por 12. Vocês não vão acreditar, gente. Foram quase 536%. Deu 535,8% a mais se eu andasse de Uber ou de transporte coletivo. E aonde eu moro, onde eu optei por morar, eu não pago condomínio, justamente eu moro, né? Deixei de morar de aluguel, hoje graças a Deus eu tenho minha casa própria, não só minha casa própria, mas eu tenho outros imóveis também que eu alugo, né? Enfim, depois eu falo sobre esse assunto, eu tirei uma pausa só para falar sobre redução de despesa. Mas, e aí onde eu moro eu tenho ônibus, eu tenho metrô, eu tenho como ir de Uber, eu tenho como ir de 99, eu tenho como ir de táxi, eu tenho como ir de carona, inclusive, né? Então, dependendo da minha demanda ou para onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer para poder economizar. E aí, esses 536% perto, né? Ou seja, 535,8% de economia gerada, eu gerei para essa economia, para mim, um plano financeiro para botar dinheiro no meu bolso, mais dinheiro no meu bolso. A gente vai chegar lá, tá? Eu vou, em outro momento, eu vou falar para vocês exatamente como vocês vão fazer isso. Legal? É porque eu lembrei do carro, então dá para poder abaixar a prestação do carro, dá para trocar para um carro menor, dá para, que eu já fiz isso antes, dá para desfazer esse financiamento desse carro
e comprar um mais barato à vista, né? Enfim, há várias coisas. Só que há momentos que os cortes pode ser o caso do corte ultrapassar quem? Ainda a sua receita. Ou seja, você está tão prejudicado em termos de conta que mesmo que você vá para um aluguel mais barato, que você corte o carro, que você corte custos, gastos, vícios, passeios e outras coisas mais e foque só no essencial, mesmo assim talvez o essencial é muito raro acontecer, mas pode acontecer de talvez o essencial o quê? Não caber na sua renda. O que você vai fazer? Você vai adicionar uma outra renda. Ou seja, você vai dar aula à noite. O que você é bom? Qual a sua habilidade? Você sabe um instrumento de música? Você sabe uma oratória? Você conhece alguma coisa de informática? Mexer, ligar um computador, mexer no celular? Enfim, você consegue fazer algum outro tipo de serviço? Se não conseguir, pega uma Avon para vender, pega uma Renaudet, pega uma Herbalife, entra no Marketing Gate, enfim. Você vai fazer alguma coisa para quê? Para acrescentar algo à sua renda, na sua hora vaga, para compensar essa diferença, que talvez, por mais que você reduza as suas despesas, vai chegar, talvez, é muito raro de acontecer, eu falei, mas talvez ela não caiba aqui. E isso, técnica do Bud, me gerou isso aqui. Eu chamo essa técnica, que eu criei uma nova técnica para isso, chamada teoria do cubinho e do cubão. Teoria do cubinho e do cubão para quê? Para poder exemplificar exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então você imagina que você tem aqui um cubinho, ok? Esse cubinho representa a tua receita, não é teu salário, é tua receita. Galera, o que é receita? Receita é tudo que você fatura, é tudo que entra para você no mês, tá? Se você só trabalha em um lugar, só tem aquele salário e não tem mais nada, então coincidência, a tua receita é o seu salário, por coincidência, porque você só tem aquela fonte, ok? Mas isso aqui é um cubinho, tá? Tá mal desenhado, mas finge que é um cubinho. Isso aqui é um cubo um pouco maior do que o cubinho, ou muito maior, não sei qual a tua realidade, tá? Qual o desafio? Não ficou legal não, né, gente? Tá parecendo que é do mesmo tamanho, né? Vou fazer proporcionalmente aqui maior aqui para ficar didaticamente mais fácil de entender, né? Qual o nosso desafio? Nosso desafio é um desafio quase que impossível, uma missão quase que impossível. Conhece a missão, galera? Já perceberam, né? Exatamente, isso mesmo. Colocar o cubão dentro do cubinho. Cabe o cubão no cubinho? Não cabe. Fisicamente é impossível. Como é que você vai fazer então para o cubão caber no cubinho? Dos dois, um. Ou você cresce o cubinho, ou você reduz o cubão. Não tem mágica. É isso. Tem que fazer algo desse tipo. Ou aumenta a tua receita, mantendo, obviamente, a despesa estabilizada. Aqui não pode crescer mais, o cubão não pode crescer mais, tem que estabilizar o cubão e aumentar a receita para caber aqui. Ou, no caso, se é difícil, se está complicado aumentar a receita, reduz o cubinho. É uma técnica que a gente usa nos nossos treinamentos. Eu mostro muito isso aqui no nosso treinamento financeiro na prática, como é que isso funciona. Eu pego um aluno, alguém junto com a gente lá, pego a realidade do aluno, projeto, faço um diagnóstico ao vivo da realidade do aluno e já o aluno sai de lá. Ele vem para mim como cobaia no meu treinamento, mas ele sai de lá com uma consultoria feita, montada, uma solução montada, como que ele vai fazer exatamente a partir daquele minuto para o cubinho, para o cubão virar um cubinho e caber dentro do cubinho e o cubinho virar um cubão. A ideia é você inverter essa proporção. Ao invés desse cara ser chamado de cubão, ele vai ser chamado de cubinho. E esse cara chamado de cubinho vai ser chamado de cubão. Então, você vai ter que fazer essa mágica, entre aspas, aí, para poder fazer com que esse cubão entre dentro do cubinho, ele caiba dentro do cubinho, ou seja, todas as suas despesas caibam dentro da sua receita. E isso não é muito simples de fazer. Na verdade, não é que não é muito simples, né? Isso não é muito fácil de fazer.
Não é fácil no sentido de não ser complexo, tá? Isso aqui é trabalhoso, vai exigir algumas técnicas. Você vai ter que ter, desse lado de cá, você vai ter que ter técnicas e habilidades de negociação para poder negociar a sua dívida. Você vai ter que ter persuasão, você vai ter que ter visualização, vai ter que fazer cálculos matemáticos, você vai ter que fazer cálculos para saber se a viabilidade, se vale a pena ou não. Muitas vezes, olha só, o cara mora distante do trabalho e ele depende do carro para deixar os filhos na escola e no trabalho dele. E ele paga um valor de aluguel. Se ele não tivesse o carro, morasse perto da escola dos filhos e tivesse uma forma dele chegar no trabalho mais rápido, sem utilizar o carro através de carona, ou talvez até com um meio de transporte público mais em conta, não seria mais interessante ele desfazer do carro e ir para um aluguel talvez um pouquinho maior, mas talvez a economia que ele vai fazer nessa jogada vai resultar o que para ele? Uma moradia mais interessante, porque fica perto da escola dos filhos, talvez até ele mude a escola dos filhos, não sei, mas fica próximo também do trabalho dele. Então ele vai reduzir custos, estresse, vai ter o estresse do trânsito, etc. Tudo isso precisa ser levado em conta. São as habilidades que são desenvolvidas na hora de você aplicar as técnicas relacionadas à redução do cubão, para reduzir o cubão. E as técnicas utilizadas para poder levantar o cubinho? Nós fazemos, por exemplo, uma matriz SWOT, é aplicado uma matriz SWOT para você, para determinar algumas qualidades, algumas potencialidades que você tem, o que dá para poder explorar em você, e você vai utilizar isso ao seu favor, né? Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo, eu falei com ele, cara, eu tenho tanto dinheiro parado. Aí ele assustou, dinheiro parado? Eu falei, eu tenho muito software, muita ferramenta, eu tenho imóveis, eu tenho muita coisa que poderia estar em movimento, poderia estar me gerando receita, me gerando renda. E neste momento não está me gerando renda. O nome disso é dinheiro parado. Né? Quantas habilidades que você tem? Você sabe falar uma língua estrangeira? Você sabe tocar um instrumento musical? Você sabe mexer com um aparelho eletrônico? Né? Você tem algum conhecimento ou alguma habilidade para lidar com animais, culinária, né? Crochê? O que você sabe? O que você conhece? Não é possível. Você conhece alguma coisa, você sabe alguma coisa. Então essa habilidade, esse talento que você tem, ele pode ajudar muitas e muitas pessoas. E em retribuição, em gratidão em você ajudar essas pessoas, você aumenta o seu cubinho. Então é isso que nós falamos também nos nossos treinamentos, tá? É muito importante você ter essa ideia. Legal, pessoal? Então, aqui eu criei a primeira técnica, que é a técnica dos budgets. Assim como não foi suficiente eu descobrir que tinha hábitos, depois comportamento e por último crenças, assim não foi suficiente eu só estabilizar. Eu precisaria de um nível de organização financeira também. Para quê? Para mim poder conseguir atingir os meus objetivos, para mim poder maximizar os meus resultados. Porque quando eu cheguei nessa técnica e apliquei isso aqui na minha vida, isso aqui funcionou, e eu ensinei isso para algumas pessoas e funcionou para elas também, o que acontece? Você consegue fazer isso aqui, ó, equilíbrio e estabilização financeira. Você estabiliza, você fica no 0 a 0 um pouquinho acima da margem, né, positiva, tá? Mas você sai do perrengue, você consegue sair das dívidas, você consegue ter novamente seu crédito, levanta a tua autoestima, tua moral, teu relacionamento, é tudo. Como eu falei para vocês, eu sou coach, né? Então a minha área é o quê? Desenvolvimento pessoal, financeiro e negócios. Então eu estou trazendo para você aqui uma realidade aplicável, que funciona, uma ciência exata, tá? Que vai dar certo se você aplicar isso aqui na sua vida, né? Mas uma coisa que realmente deu resultado na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu estou trazendo para você algo sério, algo que vai dar resultado, algo que vai gerar uma transformação não só financeira na sua vida, mas uma transformação pessoal. Porque eu me importo também com a sua vida pessoal. Eu me preocupo também com o seu relacionamento. A nossa vida, pessoal, ela é sistêmica. Cada área da nossa vida tem impacto também em outras áreas. Se a sua área financeira está sendo afetada, pode ter certeza que isso vai ter impacto na área, no emotivo, no seu emotivo, na sua autoestima. Isso vai ter impacto nos seus relacionamentos com o seu cônjuge, no trabalho, na sua profissão, enfim. Isso vai ter impacto em uma série de outras coisas também. Meu objetivo aqui com você é o quê? Não é só te levar ao ganho financeiro, não. É potencializar também a sua vida pessoal. É fazer com que os seus relacionamentos e fazer com que toda a área sistêmica, onde vai abranger a área financeira, tenha também excelentes resultados. E pensando nisso, o que eu entendi? Eu entendi que isso aqui não era suficiente.
eu precisava de fazer um pouco mais, eu precisava de trabalhar com planejamento, eu precisava de resolver o meu problema com planejamento. E aí, eu criei uma teoria que eu chamei de escadas do sucesso. O que é o escadas do sucesso? Por que eu chamei ele de escadas do sucesso? Você vai entender já já. Bom, eu tinha uma meta. Depois que eu fiz isso aqui, estabilizei, eu vi que funcionava, mas eu entendi, cara, isso não é suficiente. Eu preciso sair do aluguel. O que eu faço para sair do aluguel? Porque quando eu consegui isso aqui, pessoal, eu resolvi meu problema de dívidas, eu não precisei ralar mais para ganhar mais, eu consegui trabalhar de segunda a sexta normalmente, ver a minha filha crescer, né? E algumas coisas eu consegui dar um certo conforto, né, para minha vida. Mas a zona de conforto me incomodava. Eu percebi, cara, isso não é suficiente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso empreender, eu preciso fazer algo, né? E aí eu comecei a fazer o quê? A trabalhar um planejamento. Como é que eu vou fazer um planejamento para isso aqui? Pessoal, eu, engenheiro de formação, né, 3 pós-graduações, falo 2 idiomas, né, empresário, hoje empresário, investidor, né, vivo de renda passiva praticamente, tá? Depois eu explico exatamente o que é isso. Mas eu sempre fui incomodado em quê? Em ter o controle da minha vida, em ter o controle das coisas que acontecem comigo. E aí eu percebi que quando eu era assalariado, CLT e etc, né, é a minha visão que eu estou colocando aqui, tá? Mas eu não tinha um controle sobre as minhas finanças. Por exemplo, o FGTS, quem gerencia, quem cuida é o governo, não sou eu. Eu não posso lá a qualquer momento, como uma conta poupança, sacar meu FGTS. Não é assim que funciona. Existem regras, existe lei para isso, né? Então existiam algumas coisas que eu não tinha um controle, isso me incomodava muito. E eu comecei a estabelecer metas. E uma das metas, foi várias metas que eu estabeleci, uma delas que eu estabeleci foi o quê? Sair do aluguel. Eu precisava sair do aluguel. O que acontece, né? Você tem aqui uma coisa chamada ED. ED é depois. Você tem um negócio chamado EA. Estado atual. É onde você está no momento. Ou seja, no meu exemplo, na minha vida real, eu estava no aluguel. Tá? Então aqui eu vou colocar que eu estava no aluguel, ok? E aí existe uma outra coisa chamada estado desejado, ok? Deixa eu colocar uma coisinha aqui para mim não esquecer, tá? Que eu vou fazer com vocês aqui ao vivo, tá? Um diagnóstico financeiro. Tá? Então no final da aula eu vou fazer um diagnóstico financeiro com vocês. Vocês vão pegar papel e lápis e vão fazer comigo aqui uma análise financeira junto. Vão fazer um diagnóstico da sua vida financeira. Vamos voltar aqui rapidinho. Escadas do sucesso. Estado desejado. Qual era o meu estado desejado? Ter a minha casa própria. Casa própria. Ok? E aí eu precisava chegar aqui. Eu precisava sair desse ponto e chegar nesse ponto. E aí eu comecei a me planejar e ver, cara, como é que eu chego nesse ponto? Obviamente que essa técnica foi aperfeiçoada com o tempo. Mas eu basicamente, o que eu fiz? Eu fiz alguns degraus na linha do tempo, intervalo de tempo, e esses degraus, cada vez que eu subia um degrau, eu tinha algumas ações que eu tinha que startar. Então, por exemplo, o meu estado atual era que eu estava em aluguel. Então, o que eu preciso fazer aqui? Qual é o primeiro degrau que eu preciso alcançar? Bom, o primeiro degrau que eu preciso aqui é juntar dinheiro. Legal. Como que eu saio desse estado e chego aqui para juntar dinheiro? E aí, o método que eu criei chamado Escadas do Sucesso, ele vai gerar para você planos de ação e metas, pequenas metas, ou seja, pequenos ganhos para que você chegue no seu objetivo. Uma coleção de pequenos ganhos até você chegar no seu objetivo. Por exemplo, aqui é juntar dinheiro, né? E quando eu tiver uma determinada quantia que eu vou colocar aqui uma meta de quantia. Ou seja, quanto no mínimo que eu preciso ter de dinheiro para dar entrada num apartamento, né? Financiar um apartamento, uma casa, ou talvez até fazer um negócio, né? Um apartamento, uma casa, enfim, né? O que eu preciso fazer? Segundo, eu preciso definir
o valor, aonde que eu quero chegar com essa grana, qual o máximo que eu estou disposto a pagar, que eu consigo estar pagando. Terceiro degrau, o quarto degrau que eu defini aqui foi onde eu quero morar, qual local que eu vou morar, tá? O quinto aqui que eu defini aqui foi o tempo determinado que eu preciso para isso aqui. Então eu fiz um planejamento, cada um desses caras teve um plano de ação que eu fui fazendo aqui até eu alcançar o meu objetivo. Depois que eu defini tudo isso, eu já respondi a pergunta do tempo, já sabia quanto tempo eu precisava, respondi a pergunta do valor que eu precisava, valor mínimo que eu precisava para poder chegar lá, e eu sabia exatamente como eu ia fazer para poder alcançar isso aqui. O meu planejamento, quebrado em subplanejamentos, me deu toda essa visão. E por que eu chamo escadas do sucesso? Porque às vezes um determinado degrau aqui, ele vai ser uma nova escada. Exemplo, quantidade, né? Quanto de grana que eu preciso? Qual a grana que eu preciso para isso aqui? Eu preciso de X mil. Eu tenho condição hoje, na minha renda, no meu cubão, na minha estabilização financeira, que é o primeiro estágio que eu venci. Sobra alguma coisa? Sobra. Mas até chegar esse valor, cara, vai levar séculos para chegar. Legal, então eu vou fazer uma nova escada. Para quê? Eu tenho hoje estado atual, valor X. Estado desejado, valor Y. Certo? Aqui eu tenho o valor X, aqui eu tenho o valor Y. Como que eu faço para chegar aqui? Então eu vou traçar um novo planejamento para mim poder chegar aqui. Ou seja, eu comecei a empreender. Quando chegou aqui, nesse ponto, eu precisei, cara, para mim aumentar essa grana, eu não vou conseguir trabalhando para os outros, não. Eu vou ter que ter um negócio para mim mesmo. E aí eu fiz um negócio para mim, criei um negócio, startei o primeiro negócio aqui, né? Como resultado que eu ia adquirindo, o que eu fazia? Eu guardava a grana para mim poder sair do aluguel, ou seja, conseguir comprar o meu primeiro apartamento. E eu comecei a fazer um empreendimento no meu horário extra, ou seja, fora do meu horário de intervalo. Primeiro eu comecei fazendo o quê? Dando aulas à noite para uma empresa. Depois eu abri o meu próprio curso e comecei a dar aula para mim mesmo, ou seja, maximizei o meu resultado financeiro e com isso eu inclusive encurtei o tempo, prazo, tá? Isso aqui foi legal porque eu trouxe o prazo para baixo. Eu não precisei andar tantos degraus para chegar no meu estado desejado. Então eu criei depois a minha metodologia chamada Escadas do Sucesso. Qual foi o legal disso? Porque uma vez que eu consegui sair do aluguel, eu já estava estabilizado financeiramente, já tinha saído do aluguel, me sobrou mais o que, galera? Dinheiro. O meu cubão agora era a minha receita e o meu cubinho agora era a minha despesa, porque ela estava estabilizada, a minha despesa foi estabilizada com a técnica dos budgets, ou seja, eu tinha um custo de vida que era aquele valor, não importa quanto eu ganhasse, meu custo de vida era sempre aquele valor. E o que passava daquilo ali era o dinheiro que eu tinha para brincar, né? Para investir, para aportar em algum novo negócio, fazer uma nova ideia, desenvolver alguma nova coisa, enfim. Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Né? O que eu faço com esse dinheiro? E aí eu desenvolvi uma nova técnica. Não satisfeito, né? Ou seja, eu já sabia como eu fazia na minha vida para atingir qualquer resultado que eu quisesse com o método Escada do Sucesso, porque eu já estava estabilizado financeiramente falando. O que eu fiz? Eu comecei, vou apagar isso aqui, tá, galera? Isso aqui já foi isso aqui que startou tudo que eu tô falando aqui. Então o que eu fiz, galera? Eu comecei a pensar na minha independência financeira. Eu pensei, cara, o que eu faço? O que eu desenvolvo? O que eu implemento para me conquistar a minha independência financeira? E aí veio uma outra técnica, que eu chamei ela de técnica dos potes. O que é a técnica dos potes, na verdade? De onde foi que eu tirei esse nome? A minha esposa tinha uma... ela tinha na cozinha dela lá uma... Não era bem coleção, porque não eram iguais, né? Mas ela tinha uns potezinhos, né? Açúcar, café, os negocinhos. Uns estavam abaixo, outros estavam acima e tal. E eu tava tomando café da manhã um dia, fiquei olhando para aquilo ali e falei, caraca, velho, e se cada quantia preenchida nesse pote fosse grana, fosse dinheiro? E aí nasceu uma técnica muito simples que eu chamei de técnica dos potes, onde eu tinha aqui os meus potes
Esses potes estavam alinhados com a escada do sucesso, ou seja, com o meu objetivo, com o meu goal, o que eu quero estar chegando e o que eu precisava para poder estar chegando lá. E eu comecei a organizar a minha vida financeira com base na técnica dos potes, onde eu tirava aqui 10% para mim. Meu, André, esse dinheiro eu faço o que eu quiser. Eu posso queimar esse dinheiro, torrar esse dinheiro, levar esse dinheiro para um lugar e doar para alguém, comprar um telefone novo, comprar um sapato que eu quero sem dar satisfação para ninguém. É meu dinheiro, é minha grana. Esses 10% aqui é meu. Eu tiro 10% para generosidade, como eu sou cristão, eu sou dizimista. Hoje eu faço mais, graças a Deus, mas 10% para generosidade, tá? Aqui eu tirava 20% para fazer aportes e investimentos. Eu separava essa grana para isso, né? Eu vivia praticamente com 15%, ok? Se você somar isso aqui, ó, você está falando aqui já de quanto? 55%. E os 35%, André, onde você usava? Eu usava nos sonhos. Era aqui que estava a minha realização. E qual era o meu sonho? Independência financeira. Esse era o meu sonho. Então eu comecei a depositar 35% da minha renda. Só que o que é legal, que esse camarada aqui, ele começou a crescer. Ele começou a render. Os meus investimentos, feitos de forma inteligente, de forma progressiva, eles começaram a crescer. Se eles cresciam, automaticamente tudo isso aqui também aumentava, porque os investimentos eles revestiam na minha renda. E aí eu comecei a ter potencial de compra, eu comecei a ter grana para poder fazer. Então cada nível de investimento que eu tinha que subir um outro nível, porque chegava naquele nível de investimento, não dava mais a rentabilidade que eu precisava. Eu precisava de mais, então eu pegava aquele montante, estudava uma outra forma de poder multiplicar aquela grana, aplicava naquela forma de multiplicar aquele dinheiro e aquele dinheiro crescia exponencialmente muito mais. É a mágica e a maravilha dos juros compostos, como Einstein falou. E aí a técnica dos potes me favoreceu o quê? Uma construção de patrimônio. Isso aqui está ligado ao quê, pessoal? Fator de riqueza. É isso que vai determinar se você vai ficar rico ou não. Eu saí de uma situação de endividado, de nome sujo, com maus hábitos, com maus comportamentos, com péssimas crenças, para uma situação de equilíbrio e estabilidade financeira. Depois eu comecei a planejar as minhas metas, os meus resultados, meus objetivos, utilizando a técnica de escala do sucesso. Quando eu alcancei, eu precisava de saber o que eu faço com esse dinheiro. Eu comecei a trabalhar a técnica dos potes para conquistar o quê? Independência financeira. O que é independência financeira, pessoal? Vou apagar isso aqui para ficar fácil. Eu estou com um problema de espaço aqui no momento, então eu preciso reduzir um pouquinho esse espaço aqui. Vou escrever de novo a técnica dos potes, tá? Porque eu vou precisar dessa informação aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre independência financeira. Então, o que é uma independência financeira, André? Por que você buscou tanto a independência financeira? Eu busquei a independência financeira, sabe por quê? Porque a independência financeira ela vai me dar uma coisa chamada renda passiva. O que é renda passiva? É todo o dinheiro que entra no seu bolso sem você precisar trabalhar. Aluguel, dividendo de empresas, ok? Participações acionárias, royalties que você ganha de alguma participação de alguma coisa que você fez, que você está lançando, vendas recorrentes automatizadas na internet, ok? Tudo isso é o quê? Renda passiva, ou seja, ela bota dinheiro no seu bolso sem você precisar de quê? Trabalhar. E nessa época eu tinha um cubinho, que era agora isso aqui, e representa as minhas despesas, né? E depois eu tinha um cubão desse jeito mesmo, pessoal, gigantesco de receita. Eu tinha um cubão. Ele cabia N desses cubinhos, mas eu mantive o cubinho, o tamanhozinho dele lá, ou seja, o custo de vida daquele tamanho, né? Quem me via andando na rua não sabia a grana que eu tinha no banco, a movimentação que eu tinha, os patrimônios que eu estava construindo, que eu estava crescendo. Eu dei uma de pai rico, né, na verdade, né? Do nada o cara aparece milionário, por exemplo, entendeu?
Mas aí eu comecei a fazer o quê? Eu gostei disso aqui. O essencialismo e o minimalismo, que é o que a gente ensina aqui no primeiro módulo, que é o do equilíbrio e da estabilização financeira, ele faz com que você comece a pensar assim, dessa forma, né? Ele tira aquilo que é em excesso na sua vida, aquilo que é trivial, sabe? Aquilo que é supérfluo, aquilo que é superficial na sua vida, né? O minimalismo e o essencialismo é muito legal nesse ponto também, tá? Porque ele entende isso aqui. E para quem não sabe, tá? Depois eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso. Me cobrem, façam cobrança sobre mim, tá? Vou gravar um vídeo explicando exatamente como que os princípios chamados simplicidade, minimalismo, essencialismo e abundância. A abundância, ela harmoniza exatamente com esses três. Esses três contribuem para a abundância. Em outro vídeo me cobram que eu vou explicar exatamente numa aula como que isso funciona. Mas eu cheguei nesse ponto aqui. E aí o que acontece, pessoal, quando você chega nesse ponto com a técnica dos potes? Isso te dá uma coisa chamada disciplina. Escadas do sucesso te dá uma coisa chamada foco. Teoria do budget te dá uma coisa chamada naturalidade, essencialismo. Quem você é de verdade. Você não vive mais pelos outros. Você vive agora por você. Você acaba corrigindo todas as suas crenças. Ok? Então, com isso aqui, o que aconteceu? Eu consegui sair das minhas dívidas. Em pouco tempo, eu já estava começando a acumular patrimônio. E depois de um certo tempo, começava a entrar dinheiro na minha conta sem eu precisar de trabalhar. Ou seja, eu continuo trabalhando, mas naquilo que eu gosto, no meu propósito. Eu trabalho e faço o que eu amo, que é o quê? Ensinar, que é ajudar pessoas, que é te ajudar, fazer com que você chegue lá também. Qual o meu pensamento, gente? O pensamento de abundância, ele pensa o seguinte: se todo mundo no Brasil for rico, ou pelo menos estabilizado financeiramente, nós não temos tantos problemas no Brasil. A economia vai girar muito, vai acontecer muita coisa maravilhosa, muitas oportunidades. Isso é pensamento de abundância, não é pensamento de escassez. Trocando miúdos, eu quero que você fique bilionário. Não é milionário e não é rico, é bilionário. Eu quero te fazer com que você tenha muito mais dinheiro, inclusive, do que eu. Tá? Esse é o meu desejo, esse é o meu propósito. Por isso que eu me alinhei com desenvolvimento pessoal, finanças e negócios. Tá? Depois eu gravo um vídeo bem legal para falar para vocês sobre viabilidade de negócio, dar umas sacadas bem legais aí para você poder aplicar e potencializar, maximizar suas receitas. Legal? Vamos agora pro diagnóstico. Vamos fazer o diagnóstico. Gente, ficou claro isso aqui? Equilíbrio, estabilidade financeira, planejamento e ação. Diagnóstico já já. E aí, pessoal, vamos lá então para o nosso diagnóstico financeiro pessoal, ok? Vou mostrar para vocês aqui primeiro o seguinte: eu vou colocar na tela para vocês daqui a pouquinho, mas deixa eu só explicar bem por alto o que significa esse diagnóstico. Cada um desses itens, de 1 a 10, ele significa um agrupamento, né? Então, você vai colocar para cada grupo 1, 2, grupo 3, 4, 5, 6, sei lá, você vai colocar o total que deu em cada grupo, ok? Começando com a sua renda, vai colocar a sua renda, lembrando que renda não é salário. Se você tem outros ganhos, esses ganhos compõem quem? A sua renda. Se você só tem o salário como renda, então, coincidentemente, o teu salário vai ser igual a quem? A sua renda. Você vai colocar aqui, ok? Então, eu vou compartilhar na tela com você aí, só como exemplo, o que cabe em cada grupo que tem, ou seja, despesas com moradia, o que entra no grupo despesas com moradia. O total desse grupinho vai ser colocado aqui, ok? Então, vai lá, você vai achar um valor, né, e vai dar um valor X. Aqui, vamos colocar aqui o valor da sua renda. Você tem um valor de renda aqui. Despesa com moradia, somou todas as suas despesas com moradia, quanto que deu? Deu um resultado, tá? Soma todas as suas despesas com alimentação, deu outro resultado. Soma todas as suas despesas com educação, deu outro resultado. Despesas com saúde, deu outro resultado. Despesas com transporte, outro resultado. Despesas com lazer, outro resultado. Despesas com grupo vestuário, outro resultado. Despesa com grupo beleza, deu outro resultado. Despesa com vícios, outro resultado. Lembrando, pessoal, vai estar descrito na tela que eu vou colocar. Isso não é coisa nociva não, ilegal não, que eu estou colocando lá. Se você tem, não sei, tá? Mas aqui está relacionado mais a cigarro, bebida,
né, jogo, algumas coisas aí que podem atrapalhar a tua vida financeira, ok? E despesas, grupo de despesas com dívidas, né, cartão de crédito, cheque especial, etc. Lá na planilhazinha que eu vou compartilhar com você tá o grupo direitinho. Então, para cada grupo de despesa, você vai colocar o subtotal que deu em cada um deles. Você vai somar tudo isso aqui, ok? E vai colocar o resultado aqui. Legal? E aí você vai pegar sua renda, que está aqui, e você vai fazer o seguinte, você vai subtrair a sua renda. Você vai vir aqui na sua renda e vai subtrair a sua renda pelo total que você encontrou. Isso vai resultar num saldo, ok? O resultado que der aqui da subtração da tua renda pelo total das suas despesas, que vai ser colocado aqui, você vai metrificar ele agora, vai comparar ele se ele é menor do que zero. Se o seu resultado que deu aqui for menor do que zero, significa que você tem que fazer uma correção urgente, tá? Se o seu resultado que deu aqui for igual a zero, tem que ter um ponto de atenção, porque você pode tendenciar a vir para cá com uma probabilidade muito maior, tá, de você vir para cá, ou você tem uma probabilidade, inclusive, de vir para cá com uma probabilidade menor, ok? Agora, se o seu resultado foi maior que zero, significa que você precisa o quê? Potencializar esse resultado, ou seja, usar a técnica dos potes aqui. Bacana? Legal? Faça esse teste aí. Eu vou colocar aqui na tela o diagnóstico para você. Já está aí compartilhado com você aí na sua tela. Vou te dar aí alguns minutinhos, né, para você poder preencher. Então eu gostaria que eu vou ler com você aí todos esses itens dos grupos aí nos quadros, tá? E após eu ler esses itens, eu vou dar um tempo para você poder fazer o seu preenchimento, tá claro? Vamos lá então? Então, no primeiro grupo aí, o grupo de despesas de moradia, tá aí aluguel, se você paga aluguel, qual o custo que você tem com aluguel, luz, gás, água, telefone, IPTU, condomínio, TV por assinatura, seguro, vigilância. Se você tem um custo com cada um desses subitens, você vai colocar na frente cada um desses subitens, vai somar todos e ele vai compor todas as despesas do grupo moradia. E aí você vai para o segundo grupo, despesas com alimentação. Você vai somar aí, tá? O que você gasta com supermercado no mês, com açougue, padaria, frutaria, feiras, restaurantes, lanches, sorveterias, etc. Tá? E aí você vai somar todos esses subitens e o subtotal vai compor a despesas com alimentação. Você vai fazer o mesmo para a educação, livros, escola, faculdade, uniforme, transporte, material escolar, cursos. Vai somar cada um desses subitens, caso você tenha, tá? Outros também, né? Enfim, tá? E aí você vai somar tudo isso e vai compor o subtotal despesas com educação. Vai para a saúde, né? Onde você tem plano de saúde, remédios, acompanhamento, tratamento, academia, farmácia, e outros também, pode ter outros, tá? E aí você vai somar tudo isso e vai compor o total do subgrupo saúde. Nós vamos para transporte, né? O item número 5 aí, automóvel, IPVA, combustível, seguro, licenciamento, estacionamento, lavagem, manutenção, revisão, ônibus, Uber, metrô, etc. Se você tem cada um desses itens aí, ou os itens que você tiver, você vai colocar, tá? Quanto é que você tem de custo nesses itens, vai somar esses subitens aí, vai compor o subitem transporte, tá? O subgrupo transporte. E aqui nós vamos agora para o grupo lazer, né? Onde você tem o que? Clube, passeio, viagens, pequenas viagens, festas, eventos, etc. Outros, tá? E aí você vai somar da mesma forma e vai colocar no subgrupo lazer. No sétimo aí, nós temos o grupo vestuário. O que compõe o grupo vestuário? São os itens, roupas, calçados, bolsas, acessórios, outros, né? Etc. Então você vai somar tudo isso que você tem de custo e vai computar no total vestuário, tá? No grupo vestuário. O nosso oitavo grupo, beleza, né? Salão, cabelo, barba, manicure, pele, né? Lipo, enfim, o que tiver aí dentro relacionado a isso, outros, vai colocar no campo outros e vai somar tudo, vai compor o grupo beleza.
E aí vamos agora para o item 9, né? Que são os vícios, né? Só fazendo a ressalva, vícios aí eu estou falando de bebida, fumo, jogo, né? Enfim, qualquer coisa que vai, outros também, qualquer coisa que vai de alguma forma consumir um determinado valor da tua receita mensal. Soma tudo isso e coloca no grupo vícios. E por fim, né, o grupo 10, dívidas. Aí nós temos cartão de crédito, cheque especial, se você deve a algum agiota, né, se você fez um financiamento de alguma coisa, um carro, prestação de casa, enfim, vai colocar todas as suas dívidas, tudo que você paga parcelado, tudo que você parcelou, você vai colocar, somar e vai compor o total dívidas. Lembrando que do item 9 até o item 1 não seriam dívidas, seria o seu custo de vida, tá? A dívida entrou aqui dentro porque ela está dentro do grupo geral chamado despesas. E aí você vai somar todos esses subgrupos que está aí, vai dar o total, conforme eu expliquei, né, para vocês, ou seja, você vai pegar cada item que está aqui, conforme a gente já havia explicado, somar todos esses grupos, né, os valores, né, que você achou e os subtotais que você achou nos grupos, vai colocar no total, vai pegar a tua renda, vai subtrair pelo total, vai dar um resultado, o resultado você vai comparar e ver aonde que você está. Legal, pessoal? Espero ter ajudado vocês, espero que esse vídeo realmente ele tenha contribuído positivamente para a sua vida, tenha te alertado, né? Aqui embaixo na descrição vai estar um link que vai direto para a minha bio, onde você vai ter acesso a mais informações, aos meus canais. Então me siga no Instagram, me siga no Facebook, nas redes sociais, me siga no YouTube, né? Eu posto diariamente muitas informações bacanas, bem legais, bem agregadoras, informações como essa que eu acabei de falar aqui para você, né? Dependendo do conteúdo, às vezes é mais rápido, às vezes é mais longo, mas são coisas que vão somar e vão agregar na sua vida. Tem informações também sobre o meu treinamento, lembrando que nós vamos fazer um treinamento no final do mês, tá? Então eu espero que você, caso você tenha necessidade, caso você se enquadre em algumas e precise de mais informações, eu vou ter o maior prazer, eu vou ter o maior gratidão total em participar, em contribuir no sucesso da sua vida, ok? Lembrando que eu não estou preocupado só em você ficar rico, estabilizar financeiramente, eu me preocupo também com a sua vida pessoal. Eu sou André Costa, beijo no coração e eu fico por aqui.